Eu tenho uma palavra aqui que Deus me deu durante há cerca de umas 2 semanas. Fui ali no Rocha fazer uma compra no Grama Cheio. Quando eu saí do Rocha, eu encontrei uma conhecida minha de muitos anos. Eu não vejo ela mais ou menos há uns 20 anos. Encontrei com ela na saída do Grama Cheio. E para minha surpresa, ela me disse que também está em Cristo Jesus, como eu. E ali ela começou a falar algumas coisas que me deixou muito chateado. E em cima do que ela me disse, eu vou falar para vocês daqui a pouco, está aqui na minha pregação. Em cima do que ela me disse, eu trouxe essa mensagem para a igreja. Essa mensagem, eu creio que não serve para vocês, porque vocês não são assim, vocês não vivem isso que eu vou falar. Mas talvez tenha pessoas que vivam isso e que vocês conheçam. Vocês vão poder permitir. E talvez tenha pessoas que estejam até assistindo também pela internet e possa aproveitar um pouco daquilo que vai ser dito aqui hoje. Eu não quero pregar coisa de sabedoria humana minha, até porque eu não tenho muita sabedoria. Eu quero pregar aquilo que a Bíblia claramente diz. Há certos assuntos da Bíblia que Pedro mesmo escreve, há coisas difíceis que o nosso irmão Paulo escreveu, o qual alguns deturpam. Então há certas coisas que eu sei que são difíceis de se compreender na Bíblia. Agora, tem coisas que são muito fáceis. Muito fáceis. E isso daqui que eu vou ler é muito fácil de ser compreendido. Só que algumas pessoas, elas dão um significado totalmente contrário daquilo que está bem explícito no que nós vamos ler aqui agora. Então, abra sua Bíblia aí, você que trouxe sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já que hoje é Santa Ceia, nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ler do versículo 17 em diante. E o tema dessa mensagem chama-se: quem é digno de sentar-se à mesa com Cristo e ceiar? Quem é digno de sentar-se à mesa com Cristo e ceiar? O tema dessa pregação surgiu da conversa que eu tive com essa irmã na rua, que eu não vejo há mais de 20 anos. Então vamos ler aqui. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Portanto, vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo já começa dando-lhe uma chamada na igreja. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Agora ele vai começar a falar sobre o que ele recebeu do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor
o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi... Está escrito o que na sua Bíblia aí? Na noite em que foi traído. Não se esquece disso não, tá? Na noite em que foi traído. Porque isso aqui é importante, porque eu vou dizer aqui. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora preste muita atenção no capítulo 28, no versículo 28, hein? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aqui. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra é a verdade. Essas pessoas que estão aqui, algumas pessoas que estão ali vendo pela internet, esse culto está sendo transmitido ao vivo pela internet, elas não estão aqui para ouvir palavra de sabedoria humana, palavra de pastor André. Elas estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, toma a boca do pregador agora, através do Espírito do Senhor que habita em mim, e fala toda a verdade, para que toda a verdade, de uma vez por todas, seja compreendida para a honra e glória do nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bom, quando eu vou pregar e ministrar a ceia do Senhor, como eu estou fazendo, como nós vamos fazer aqui daqui a pouco, ministrar a ceia, eu, pastor André, que já fui de outras igrejas, recebi doutrinas de outras igrejas, informações, ensinamentos, liturgias, eu procuro me esquecer de todos os dogmas, eu procuro me esquecer de todas as tradições humanas, que conseguiram transformar a ceia do Senhor numa espécie de ritual, onde somente os, entre aspas, santos, os que estão com sua vida totalmente dignas diante de Deus, aqueles que não estão em pecado, que não pegam nem em pensamento, como se isso fosse possível, tá? Como se isso fosse possível, não pecar nem em pensamento, pudessem participar. Então, o que se ensina é que somente os que estão dignos, retos, santos, santificados, esses podem participar da Santa Ceia. O resto não. É isso que sempre se ensinou nas igrejas. Quem falar que é o contrário está mentindo. É isso que sempre se ensinou. Só que há 2 semanas atrás, eu encontrei com uma antiga amiga minha que eu não vejo há 20 anos. E ela me disse algo tremendo, que eu vou passar aqui para vocês. Ela me disse que vivia maritalmente com seu marido
há 40 anos. Ela vive maritalmente, não tem aliança de casado, mas vive maritalmente com seu marido há 40 anos. 40 anos. Estou falando 40 dias não, meu irmão. Eu estou falando de 40 anos. Eu tenho 46 anos. É quase a minha idade que ela estava casada com o marido dela. Então, há 40 anos casada maritalmente. E ela, para minha não surpresa, porque eu já sei o que rola por aí, e é por isso que eu fundei o Ministério ID, porque o que rola por aí, eu não quero aqui, e nunca vai ter. Porque se for para ter o que tem por aí, fecho a igreja, e não tem igreja. Fecho as portas. Porque o que tem por aí, me desculpa, meu irmão. Eu estou com vontade de falar algumas coisas aqui, mas eu vou tentar segurar minha boca. Pelo que a irmã disse para mim. E pelo que fizeram com ela. Porque se eu estou lá, eu não deixo fazer o que fizeram com ela. Mas enfim, eu não estava lá. Eu estou aqui. Ela me disse que os seus pastores não lhes permitiam cear. Ela era proibida de tomar a ceia do Senhor, porque ela tinha primeiro que se acertar com Deus. Se acertar com Deus. Então vamos lá. Para participar da ceia, é primeiro preciso, segundo os pastores que proibiram a irmã, 40 anos casada maritalmente com o marido, e ela tinha que se acertar com Deus. Só tem um detalhe aí. Eu não sei se vocês conseguiram pescar o detalhe. Só tem um detalhe nisso tudo. O único detalhe é que a irmã cristã sempre quis o casamento. A irmã cristã sempre quis se casar com o marido. Só que o marido não comungava da mesma fé que a irmã. Ele possuía uma outra fé diferente da irmã. Por ele possuir uma outra fé, o marido não crente, que não queria. Ela sempre quis se casar. O marido não crente é que não queria. Todos da congregação sempre souberam disso. Ora, meu irmão, Deus não é burro. Deus não é tolo. Deus nunca ignorou o fato que ela sempre quis o casamento. Mas o marido dela, que não era cristão, não era crente, achava isso uma besteira. Porque eles já viviam há 40 anos juntos. Ele não era cristão. Era assim. Ele não era cristão. A senhora é quanto tempo cristã? 17 anos. 17 anos. É 18. Porque... O senhor aceitou Jesus em quanto tempo? 1 ano. Vivia com ela. Ela vivia na fé. O senhor vivia fora da fé. Não é isso? Eu vou chegar lá. Isso é o que as igrejas ensinam por aí. Deus não é burro. Deus não é tolo. Ela sempre quis o casamento. Ela sempre quis. Mas o marido achava besteira. Já estamos casados há 40 anos. Já vivemos maritalmente há 40 anos. Aí eu fiquei me perguntando o seguinte: que mal haveria uma irmã que já era batizada nas águas, frequentava a igreja há anos, tinha bom testemunho de todos os irmãos da igreja, não era uma mulher qualquer, não era uma irmã qualquer. Que mal haveria em dar a ceia para a irmã? Eu fiquei me perguntando isso na hora que eu estava conversando com ela.
eles não a deixavam ceiar. Os líderes lhe proibiam. E lógico que isso vai deixar a irmã o quê? Constrangida. Isso vai deixar a irmã o quê? Triste. E isso vai trazer problemas para a sua casa, para o seu relacionamento com o seu marido. E acreditem vocês, se quiserem, uma irmã me pega o telefone e liga para ela dizendo o seguinte, que se ela não casasse, ela iria para o inferno. Oh, meu Deus do céu. Se ela não casasse, ela iria para o inferno. Meu Deus do céu. Senhor Jesus, eu estou falando contigo agora. É com o Senhor que eu estou falando. O Senhor que me fez pregador do Evangelho. Olha, eu nunca vi tanta estupidez em teu nome. Tanta burrice em teu nome. Tanta estupidez em teu nome. Eu nunca vi. Olha, Senhor Jesus Cristo, eu não sabia que o seu sangue era incapaz. Seu sangue era incapaz de purificar esta irmã que frequenta a sua casa, foi batizada em seu nome, tinha bom testemunho da igreja, sempre quis o casamento, só que o marido crente não queria. Eu não sabia que o seu sangue era incapaz de purificar a irmã. Eu não sabia, Senhor Jesus. Eu estou sabendo agora, há umas 2 semanas que eu encontrei com ela. É lógico que eu estou de ironia. É lógico que eu estou ironizando. Eu tenho certeza absoluta que se o Senhor Jesus, se essa mulher estivesse com Jesus em sua época, ele não lhe negaria o pão. Não negaria, pastor, mas ela não era casada. Isso aí é um problema. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês de uma vez por todas, para ver se isso entra na nossa mente. Se os requisitos para participar da ceia com Jesus fosse ter um caráter ilibado, vocês sabem que é um caráter ilibado, né? Um caráter assim, sem restrições. Então, se o requisito fosse ter um caráter ilibado, uma vida super santa, tu, Jesus Cristo, não teria dado o pão e o vinho para ninguém naquela noite, porque foi exatamente na noite que tu foi traído. Vocês leram aí. Foi na noite em que tu foste traído, que o Senhor deu o pão e deu o vinho. O Senhor não podia ter dado isso não, Senhor Jesus. Não podia não. Eu acho que o Senhor errou. Eu acho que o Senhor errou. Porque tinha que ser uma solenidade super santa, onde só haviam santos sentados à mesa. Paz, irmãos, fique à vontade. Então, voltando aqui. Se os requisitos para participar da ceia, da Santa Ceia, com Jesus Cristo, fosse ter um caráter ilibado, uma vida super santa, ele não teria dado o pão e o vinho para ninguém na noite que ele foi traído. E foi uma grande pena. A irmã que eu encontrei há 2 semanas atrás, que me falou toda essa história dela, não conhecer só um pouquinho da Bíblia Sagrada, só um pouquinho da Bíblia Sagrada, e ler para o seu pastor, que sempre lhe proibiu de tomar a ceia, 1 Coríntios 7, versículo 13 e 14 só.
Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? 1 Coríntios 7, versículo 13 e 14, olha só. Ela tinha que ter lido isso para o pastor dela, que sempre proibiu ela de tomar a Santa Ceia, porque ela frequentava a igreja há anos, tinha bom testemunho dos irmãos, fora batizada, mas o marido que não era crente, mas vivia com ela há 40 anos, não queria o casamento. Então eles proibiam ela. Ela tinha que ler isso aqui, ó, que eu vou ler agora. Ó. Ela tinha que ler isso aqui para o pastor dela. 1 Coríntios 7. Vou ler o versículo 13 e 14. E a mulher que tem marido, fala alto aí para mim. Descrente. Fala alto aí para mim, irmãos. E a mulher que tem marido, o que está escrito aí na sua Bíblia? Incrédulo, né? Descrente, que não comunga da mesma fé dela, que não vai à igreja dela, que não frequenta a religião dela. É isso que está escrito aí. A mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Opa! Ela tinha que ter lido isso para o pastorzinho dela, meu irmão. Porque se eu estou lá, eu ia ler isso para o pastor dela, e ela ia tomar a ceia sim. Ela ia tomar a ceia sim. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. É santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula, ao contrário, é santificado no convívio do marido. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Eu vou parar aqui, senão essa pregação vai durar 3 horas. Então eu vou parar aqui. Era isso que ela tinha que ler para o pastor dela. Mas ela não leu. Sabe por que ela não leu? Porque ela não conhece a Bíblia. Porque se ela conhecesse pelo menos um pouquinho a palavra de Deus, ela ia ler isso aqui para o pastor dela. Ela ia falar: por favor, me dê a Santa Ceia. E tem outras coisas que ela pode falar, ou que ela poderia falar. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. Ela tinha que exigir ao pastor dela, que sempre lhe proibiu de participar da ceia. Pois aos olhos do homem que escreveu essa epístola aqui, quem foi o homem que escreveu essa epístola aqui? Apóstolo Paulo, né? Aos olhos de Paulo, ela santificava o marido por causa de sua fé em Cristo. Tanto santificava e tanto santificou que, irmão Genesi, o marido se casou. O marido se casou. Olha aí a benção. Mas aos olhos da igreja julgadora, a igreja tribunal, a liderança que sabe tudo e que proíbe tudo, o tipo de liderança que acha que é dono da ovelha, aos olhos da igreja, ela que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, ela era impura para tomar a Eucaristia, porque o seu marido não comungava da mesma fé dela. É isso aí. É isso aí mesmo que eu estou falando para vocês. Aos olhos da igreja, ela era uma impura. Não pode tomar a ceia. Você é casada com incrédulo, não pode tomar a ceia. Mas vocês leram aqui Coríntios 7 agora. Mas aos olhos de Paulo, e aos olhos de Deus, e aos olhos de Cristo, que a redimiu, que a lavou e que a purificou, eu acho que ela podia tomar a Santa Ceia. Então vamos voltar agora à noite da traição
em que foi instituída a ceia do Senhor. Vamos voltar à noite da traição. Voltamos à noite da traição agora. Jesus institui a ceia do Senhor, o que nós vamos participar agora, daqui a pouquinho. Ele institui a ceia do Senhor na noite em que foi abençoado, glorificado, aplaudido. Não, na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído é que ele institui a ceia do Senhor. Olha, isso daqui me ensina um monte de coisa. Isso aqui nos ensina um monte de coisa. Judas Iscariotes, o traidor, era o que metia a mão no bocado como Jesus. Judas Iscariotes era o que metia a mão no bocado, a mão no prato. Pedro queria negá-lo 3 vezes. Estava lá participando do pão e do sangue. Tudo gente boa. Ó, tudo gente fina. Tomé era o mais crédulo de todos. Mentira, Tomé era incrédulo. Não cria. Eu estou de ironia de novo. Tomé não cria, mas estava lá, participando do pãozinho e do sangue da Santa Ceia. Só tem gente boa ali, cara. Só santo. Só gente de caráter refinado, ilibado. Todos iriam abandoná-lo daqui a pouco. Daqui a pouquinho todos iriam abandoná-lo. Logo depois, como narra o Evangelho de Marcos. Vamos ler aí Marcos aí, ó, capítulo 14. Vai em Marcos 14 aí comigo aí, ó. Marcos 14. Nós vamos ler a partir do versículo 20 em diante. Do 20 ao 27. Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. O filho do homem vai, não está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem tem médio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Agora vai para o 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. E todos beberam dele. Então ele lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Só até aqui. Então, como vocês puderam notar na leitura do Evangelho, ali com Jesus, na noite da ceia, só tinham pessoas santíssimas ceando com Jesus. Eles tinham uma vida digníssima aos olhos do Senhor. Eles tinham um caráter totalmente refinado aos olhos do Senhor. Eles jamais abandonariam seu mestre. Mentira. Todo mundo picou na mula, vazou fora. Pedro, até de Satanás, foi chamado por Jesus, querendo impedir a missão redentora de Jesus Cristo na cruz. Alguém lembra disso aí?
Vocês se lembram disso? Que Pedro foi chamado de Satanás. Isso aí. Então ali na noite da ceia, irmãos, só tinha pessoas líderes. Super santos. Todos eles eram santos. Ninguém tinha pecado. E porque eles eram super santos e não tinham pecado, aí Jesus foi e deu o pão e o vinho para todos eles. Pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira comigo, né, cara? Está de brincadeira. Olha, eu tenho um recado de Deus. Esse recado aqui é de Deus. Não é meu, não. Eu estou falando agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse recado não é para vocês que estão aqui, não. Esse recado é para quem está vendo na internet. Esse culto que está sendo transmitido aqui no tempo. Eu tenho um recado de Deus para essa gente que gosta de coar um Aedes aegypti e engolir um camelo. Essa gente que no púlpito desfila a santidade, mas no dia a dia vive a prática da mentira. Essa gente que no púlpito prega sermões lindos, mas não consegue cumprir uma estrofe do seu sermão. Não consegue cumprir. Escuta uma coisa: fariseus da religião, que se acham os tais diante de Deus, que se acham especiais diante do Senhor da Justiça. Deus manda falar com cada um de vocês. Ninguém naquela noite merecia sentar-se à mesa com Jesus Cristo. Ninguém. Porque todos eram indignos. Como todos hoje, em qualquer lugar do planeta Terra, aonde houver uma igreja, aonde houver um culto de Santa Ceia, todos são indignos de se sentar à mesa com o Senhor. Verdade, Deus. Todos! Inclusive eu, que estou aqui segurando o microfone e vou ministrar a ceia. Todos são indignos. Mas sabe o que acontece? O que acontece agora é isso, ó. A graça de Jesus, a qual vocês não merecem, eu não mereço, nos tornou dignos pelo sangue do seu sacrifício. Aleluia. Ele, Jesus, não nós. Não tem nada a ver com nós, não tem nada a ver com a nossa obra, não tem nada a ver com o nosso caráter. Ele, Jesus, nos deu um lugar à mesa porque Ele é bom, porque Ele nos ama. E isto não vem de nós, isto foi Ele quem realizou. E Paulo, quando escreve acerca da ceia lá em Coríntios 11, que nós lemos no princípio aqui, ele não autoriza nenhum pastor, ele não autoriza nenhum bispo, ele não autoriza nenhum cardeal, ele não autoriza nenhum papa, ele não autoriza nenhum diácono, ele não autoriza ninguém a analisar a sua vida. A sua vida, a vida é tua, a vida é tua, a sua vida não pertence ao teu pastor, não, a vida é tua. Eu não sou dono da vida de ninguém aqui não, meu irmão. Cada um aqui tem a sua vida. Eu ensino e explico. Se vai fazer ou não, é problema de cada um. Eu ensino a verdade, nua e crua. Goste ou não goste, eu ensino a palavra de Deus. Ó, Ele não autorizou que nenhum desses podem decidir se fulano, ciclano ou beltrano podem ou não participar da ceia do Senhor. Aqui no texto está muito claro, é o irmão, é a irmã que decide depois de sua autoanálise. Não é análise em grupo, não é análise em grupo, é autoanálise. Significa que é você que se analisa, não é o grupo da igreja, não
vai te analisar? É você, pelo amor de Deus, que vai meter a mão na sua consciência e vai se analisar e vai fazer o autoexame. Será que vocês, fariseus, vocês não conseguem entender isso? Vocês são tão burros que não conseguem entender? Será que vocês são tão burros que vocês têm dificuldade de interpretar um texto tão simples? Porque o texto é simples. Analise-se o homem a si mesmo. Mas vocês querem analisar a vida de todo mundo. Como analisaram a vida da minha irmã lá e proibiram ela de tomar ceia durante não sei quantos anos na igreja. Então esse recado de Deus para vocês: deixem de ser alienados, pelo amor de Deus. Deixem de não querer enxergar e entender o que está claríssimo no texto sagrado. Essas tradições que alguns seguem como se fosse a palavra inspirada, a palavra revelada de Deus, deixa as pessoas alienadas, preconceituosas. Foi o preconceito contra a irmã que proibiu a irmã de ceiar. Preconceito. E falta de leitura, de entendimento de um texto claro. Paulo, vamos lá de novo, irmãos, vamos lá de novo. É muito claro, para não saber interpretar um negócio desse aqui. Pelo amor de Deus. Paulo deixa bem claro, capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, se houver pecado, não coma do pão. É isso que está escrito aí? É isso que está escrito sobre ele? Vamos ler de novo então. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, você que hoje de manhã pecou em pensamento, não coma do pão. É isso que está escrito no texto? Não, não é isso. O que está escrito no texto é isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. E assim coma. E assim coma. E assim coma e beba do cálice. Paulo, irmãos, Paulo, apóstolo de Cristo, diz: coma. Fariseus de hoje dizem: não coma por causa da tradição. Paulo diz: coma. Fariseus dizem: não coma. Afinal, vocês vão ficar com a palavra de Paulo ou vão deixar-se fazer de fantoche nas mãos de homens que querem lhes manipular e se autodeclarar os suprassumos da interpretação bíblica? Eu estou falando para vocês na internet. Outra coisa muito fácil de falar com qualquer líder. Ora, se um líder te analisa e te proíbe de comer a Santa Ceia, ele deveria não comer não. Se um líder te analisa e te proíbe de comer, ele não pode comer também, porque ele está em pecado. Porque Paulo diz que não cabe a ele analisar a tua vida e ficar dando pitaco se você pode ou não pode cear. Aqui está dizendo claramente que é você. Examine-se o homem assim mesmo, não é ele. Então, se ele te analisa e te proíbe, ele também não pode comer não. Vai comer para condenação, vai comer para juízo. Não pode. Está indo contra a palavra. Então que fiquem de fora da ceia também. Não coma não. Então agora eu vou fazer um raio-x aqui da igreja de Corinto.
um raio-x aqui do problema da ceia de Corinto. Que todo mundo hoje tem medo, que acha que vai morrer, que acha que vai ficar doente, e blá 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 e blá blá blá. O problema daqui, o problema da igreja de Corinto era que ela era formada por classes, e em sua maioria pobres, e haviam até escravos em Corinto. Na igreja de Corinto havia escravos. Então, os mais ricos, os mais abastados, aqueles que tinham para dar e vender, eles tomavam seus vinhos finos, caríssimos, e suas comidas maravilhosas antecipadamente, e até ficavam bêbados, enquanto os pobres da igreja de Corinto, que não tinham nem o que comer, ficavam lá sem ter o que comer, à espera. Aí Paulo explica que quando eles se reúnem, não é para o melhor, é para o pior. Você lê isso comigo. Aí Paulo explica no texto todo, tem que ler o texto todo, antes e depois, todo. Não é pegar um versículo e sair falando um monte de abobrinha. É pegar tudo, todo, assim, ó. Esse era o problema. Então, por eles fazerem isso, Paulo diz: há entre vós doentes. Por que há entre vós doentes? Por que há entre vós doentes? Por quê? Porque vocês tomam antecipadamente, vocês ficam bêbados, e os pobres estão aqui, ó, esperando para participar da comunhão, da festa do amor ágape, e vocês estão se lixando para eles. Vocês comem e bebem para o juízo, para a condenação. Esse é o raio-x. O que passar disso é blá blá blá. Não aceite outra coisa. O que passar disso é invencionice. O texto é claro. Esse era o problema. Essa atitude deles os condenava diante de Deus. Por isso eles comiam e bebiam para a sua própria condenação. As igrejas e os líderes fazem as suas doutrinas e liturgias segundo o que interpretam das Escrituras. Ok, beleza, tudo bem. Isso é normal. Mas essa passagem é bem clara. Essa passagem é bem clara. Quanto ao problema que havia na ceia do Senhor. Então agora, seu Genesi, vamos falar do Senhor um pouquinho. Vamos relembrar o Senhor. O seu caso. Porque a gente está falando de algo que, querendo ou não, vai remeter ao seu caso. Eu deixei um núcleo aqui quando eu fui para Angola. Seu Genesi, esse senhor aqui, de idade aqui. Eu deixei um núcleo sobre a supervisão de um antigo diácono aqui da igreja. Quando eu tive que ir para Angola. E quando eu voltei, eu tive que convidar o diácono a se retirar do ministério. Eu tive que fazer isso. Mas na minha ausência, ele disse que o Espírito Santo o revelou para não dar a ceia para um senhor que já congregava aqui. Tinha bom testemunho, não tem bom testemunho, os irmãos, mas ainda não era batizado nas águas. O Espírito Santo falou com ele, manda a ceia para ele. É a revelação, é o revelamento, é a profetada, não é isso? Ao invés dele me esperar, ser humilde e me esperar, e tratar do assunto comigo, ele se tornou logo o porta-voz dos juízos de Deus, e proíbe o irmão de cear. E proíbe o irmão de cear. Eu pedi para ele me mostrar na palavra de Deus onde o Espírito Santo lhe revelou isso, porque toda revelação do Espírito tem que ter alguma base na palavra. Não vem com essa de que o Espírito de Deus me falou.
Se você vier para mim que o Espírito de Deus me falou, a primeira pergunta que eu lhe farei é: glória a Deus, aonde está a referência, a base para que eu acredite nessa revelação? Se você falar, não tem base, eu vou falar para você na tua cara. Então para de mentir para mim. Mente não, que é feio. Tem que ter base. Tem que ter uma referência. O Espírito de Deus, que instruiu profetas e apóstolos a escreverem a Escritura, não vai contra a Escritura, que Ele próprio instruiu a escrever. Senão ele vai estar em contradição contra Ele mesmo. Então nós precisamos, Ele está procurando essa palavra até hoje, porque não existe. Ele está procurando até hoje. Nós precisamos entender que em alguns assuntos a Bíblia se cala. É verdade. Em alguns assuntos a Bíblia se cala. O batismo é um símbolo de sepultamento da velha natureza. É um símbolo de sepultamento. Mas é só um símbolo. Sabe por que é um símbolo? E é só um símbolo? Porque muitos batizados nas águas voltam a ter o velho comportamento, voltam a pecar, se desviam da verdade, saem da comunhão do corpo e, por passarem somente pelas águas, são dignos de participar da ceia? Entenderam? Vocês estão entendendo, né? O batismo é um símbolo de sepultamento da velha natureza. Quantos batizados ou batizandos ou pessoas que se batizaram vocês conhecem, que já caíram, que desviaram, que já pecaram, que já fizeram um monte de besteira na vida? Vocês vão falar para mim um monte, pastor André, e eu vou falar para vocês um monte. Ué, mas a velha natureza não foi sepultada? Não era para pecar mais. Não era para pecar mais. Não foi sepultada a velha natureza? Sabe o que é que acontece? As pessoas querem entender um texto simbólico como se fosse a vida real. Aquilo é símbolo, cara. Você e eu nunca vamos deixar de pecar. Nós só vamos deixar de pecar e ter uma velha natureza pecaminosa quando o nosso corpo for glorificado. Ninguém aqui tem corpo glorificado, cara. Ninguém aqui tem a mente glorificada como a mente de Jesus Cristo. Então isso aqui é uma linguagem simbólica. Mergulham nas águas, mas continuam mentindo. Mergulham nas águas, continuam defraudando. Mergulham nas águas, continuam roubando. Mergulham nas águas, continuam fazendo intriga, fofoca. Quando chega o dia da ceia, querem proibir pessoas que ainda não passaram pelas águas, mas não fazem nada disso que estão fazendo. A pessoa que não passou pelas águas não mente, não rouba, não furta, não faz intriga, não faz fofoca. Parece até que o que não passou pelas águas, já passou pelas águas 30 vezes mais que ele. Entendeu? Até parece. Parece que é assim. Então esses, Paulo escreve que não estão no mundo. Isso aqui é tremendo, cara. Isso aqui é tremendo. Eu fui doutrinado na igreja a sempre olhar para o mundo e achar que os errados estão sempre lá fora. Ó, o mundo é isso, o mundo é aquilo, blá, 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 blá. Tem que ir para lá e tirar ele do joelho. Eu sempre achei que a verdade absoluta fosse ela. Hoje eu acho que não é bem assim. Porque eu vou ler o que Paulo escreveu e vocês vão compreender que não é bem assim, do jeito que fomos ensinados, não. Porque Paulo escreve, Paulo escreve que não estão no mundo. Esses que se comportam dessa maneira, Paulo escreve que não estão no mundo. O mundo é que está dentro deles. E eles estão
dentro das igrejas, passando-se por irmãos, mas são filhos da mentira, da iniquidade. E vocês, irmãos, pelo amor de Deus, vocês não devem se juntar a eles. Mas eles estão na igreja. Não se junte a eles. Que isso, pastor? Que isso, pastor? Não. Que isso, Paulo? 1 Coríntios 5. Vocês já leram, só vou lembrar. 1 Coríntios 5. Do 9 em diante. Já em carta, preste atenção, hein? Preste atenção nisso aqui. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, a paz do Senhor, varão, glória a Deus, Balabiquébia. É esses que Paulo está falando, tá? Sou eu não, olha para mim não, é Paulo que está dizendo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Olha, com esse, se tiver algum irmão na igreja te chamar para um almoço, para um jantar na casa dele, e ele tem essas características, se eu fosse você, eu não iria não. Eu ficaria em casa. Faz um almoço na sua casa. Me chama para ir lá na tua casa, para comer da tua comida, para beber da tua bebida. Mas não se junta com essa galera aqui não. Se você se juntar com essa galera aqui, tu está errando feio, tu está errando algo. Paulo te disse para ir para cá. Você está querendo vir para cá. Faz o que Paulo escreveu. Faz o que Paulo escreveu. Então, essa galera aqui, essa galera, não é vocês que estão aqui, essa galera, tomem vergonha nas vossas caras de pau, e não passem só pelas águas não, passem pela porta estreita, se revistam de Cristo verdadeiramente. Quem é você para julgar o irmão se pode ou não pode beber, participar da Santa Ceia? Quem são vocês quando todos nós seremos julgados pelo Senhor? Vocês têm que tomar vergonha na cara, seus caras de pau. Eu não gosto de líderes julgadores. Eu não ando com líderes julgadores. Eu reprovo totalmente as condutas de líderes julgadores, que têm aparência de piedade, mas estão cheios de engano dentro dos seus corações. Eu não gosto dessa galera, eu não ando com eles, e eles não gostam. Eles enganam, eles manipulam o povo, porque o povo não estuda as Escrituras, ou são mal ensinados por instrutores tendenciosos. Sabe qual é? Maliciosos. Só ensinam o que lhes convém. Não, vou ensinar isso aqui desse jeito aqui, porque isso daqui me convém. Então vou ensinar desse jeito. Porque se ensinarem a verdade, Jesus disse que a verdade liberta. A verdade liberta o povo. E o povo, ó, leão da montanha, saída pela direita, foge, vaza do cativeiro religioso em que foi criado. Não é igreja não, é
cativeiro religioso que foi criado. Que cativeiro é esse? O cativeiro do ensino errado. Amém, Jesus? Foi o Senhor que mandou falar. Estou falando tudo, tá? O cativeiro do ensino errado. O cativeiro do ensino tendencioso. O cativeiro do ensino farisaico. O cativeiro do ensino falso. O cativeiro do ensino esdrúxulo. O cativeiro do ensino mentiroso. Que muitos hoje vivem e têm medo de se libertar, rapaz. Vocês sabiam que tem gente que sabe a verdade e tem medo de se libertar? Sabe aquele passarinho que está preso na gaiola há 30 anos que você vive lá dando alpiste, dando água na boquinha dele? Aí você um dia fala assim: poxa, eu estou prendendo o passarinho, estou privando ele da liberdade. Eu não vou abrir a porta da gaiola para ele sair, para ele ir embora. Mas ele está tão acostumado com o alpiste, com a água que você deu a ele há 30 anos, aquela comidinha e aquela aguinha, que ele vê a porta da liberdade, em vez dele voar, ele fica ali, ó, dentro do cativeiro religioso. Ah, tá assim de gente nas igrejas vivendo isso que eu estou falando. Tá assim, ó. Assim de gente espalhada nas igrejas, vivendo igual a esses passarinhos. Tem a oportunidade de voar, mas se acostumaram com o cativeiro religioso. Eles parecem, irmãos, que eles estão vivendo sob um feitiço gospel. Parecem que eles estão vivendo sob um feitiço gospel. Lançaram um feitiço gospel neles, que eles não conseguem pensar e nem enxergar. Então tem gente que precisa levar um sacode santo, para ver se desperta, irmão, do sono. E modéstia à parte, Deus me deu essa capacidade de arrancar pelo menos alguns, não todos, mas pelo menos alguns da mentira, e trazer para perto da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, e viver a verdade do Evangelho. E graças a Deus que este senhor está aqui conosco até hoje. O irmão Genesi permaneceu conosco, está aqui até hoje. Já se batizou, já passou pelas águas, e mesmo antes do batismo, eu dei a ceia para ele. Você deu a ceia para ele? Ele ficou doente? Não. Ai, ele morreu! Há alguns que dormem entre vós. Vê aí se ele morreu. Está morto aí ele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá, cara. Não dá mais. Essas coisas que eu ouço, não dá mais para aturar esse tipo de coisa. Isso era para ser assunto de jardim de infância dentro de uma igreja. Isso que eu estou falando aqui. Isso era para ser jardim de infância da igreja. E até hoje tem que se falar sobre isso, meu irmão. Tem que se discutir sobre isso. Tem que se pregar sobre isso. Irmãos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. O pastor pecou, o diácono pecou, o arcebispo cardeal pecou. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A verdade nua e crua é que todos nós somos indignos de participar da ceia. Essa é a verdade. Mas Jesus derramou seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Quando Deus olha para mim e olha para você, não olha mais somente olhando com aquele olhar de velha natureza, de pecador rabugento, não. Ele vê e vê a marca do Cordeiro, a marca do sangue. Por isso nós devemos vir à ceia. Vocês vieram à ceia hoje, adorando, nós já adoramos, confessando e nos purificando no sangue de Jesus, como escreveu João.
em 1 João capítulo 1, versículo 9. Olha o que João escreveu aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9. É assim que a gente tem que vir para a ceia. Porque se você não vem com esse espírito aqui, você não vai participar da ceia. Você vai vazar. Aqui, ó. É com isso aqui que você vem em mente para a ceia. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando vier para a ceia, vem com esse espírito. Vem com esse sentimento. Faz a leitura de João, 1 João capítulo 1, 9. Vem com esse sentimento aqui. Eu li para vocês uma passagem aqui. Eu quero ensinar algo para vocês. Não sei se alguém já sabe. De repente alguns de vocês sabem. Mas eu acho que a grande maioria não sabe. Abre aí de novo em 1 Coríntios 5, no versículo 1. Vamos ler de novo. Mas vamos ler prestando bastante atenção, porque tem algo aí. Eu não sei se vocês já viram. Já em carta vos escrevi. Já em carta vos escrevi. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Vos tem escrito. Uma coisa. Já em carta vos tem escrito? Mas está dizendo aí que já em carta? Está escrito já em carta vos escrevi? Já por carta vos tem escrito. Que carta é essa? Alguém sabe? Alguém quer dar alguma opinião? Essa, irmãos, é a carta perdida de Paulo. Essa é a primeira de Coríntios que se perdeu. A 1 Coríntios, que está aqui na nossa Bíblia, na verdade é a 2 de Coríntios. E a 2 de Coríntios, que está na nossa Bíblia, é a 3 de Coríntios. Por quê? Porque já em carta, Paulo havia escrito uma carta anterior a essa, a Coríntios. Essa carta se perdeu. Essa carta que se perdeu é a 1 de Coríntios. É a carta perdida de Paulo. Quando vocês lerem 1 Coríntios, vocês nunca mais vão ler da mesma maneira. Porque quando vocês lerem 1 Coríntios, vocês vão ler assim. Essa aqui é a 1 Coríntios, mas em carta ele já tinha escrito para Corinto. Então essa aqui é a 2ª carta. Ou 3ª, ou quarta, eu não sei quantas cartas ele escreveu. Aqui está dizendo que ele escreveu uma carta. Já em carta vos escrevi. Bom, isso aqui é só para a gente ter uma nuance de que nós devemos ler muito bem a palavra de Deus. Passam coisas batidas aos nossos olhos que a gente nem imagina. Depois que a gente para, lê, medita e vê. Ei, como isso aqui me escapou? Aí você tem o que hoje? Ferramentas. Quais são as ferramentas que você tem? Hoje você tem internet, cara. Você tem internet. Você vai na internet e coloca assim: a carta perdida. Que carta é essa? A carta de Paulo. Hoje é dia 6 de janeiro. Hoje é a nossa primeira ceia do ano de 2019. O pão que desceu do céu
simbolicamente, está aqui. O vinho que representa o sangue da nova aliança está aqui também. Conselho bíblico de Paulo: analise a ti mesmo e então coma do pão e beba do cálice até que ele venha. E quando ele virá, pastor André? Eu não sei quando ele virá. Mas ele disse algo sobre o que o discípulo, eu e vocês, deve comer para estar em comunhão com ele, o pão que desceu do céu. Então, para encerrar, olha o que ele disse: o que os discípulos dele devem comer para estar em comunhão com ele. João capítulo 6. Para encerrar, João capítulo 6. A partir do versículo 53. Nós vamos ler até o 57. João capítulo 6, 53 ao 57. Está aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Jesus, o Senhor é uma fonte de sabedoria inesgotável. Toda vez que eu leio a Tua palavra, eu aprendo mais e mais e mais e mais. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos ceando contigo à mesa. Nós não somos dignos também. Pedro não era digno, Judas não era digno, Tomé não era digno. Todos não eram dignos. E o Senhor repartiu o pão, que representava o seu corpo. E o Senhor deu o cálice, que representava o seu sangue derramado na cruz, para a redenção de todos os nossos pecados. Isso aqui, Senhor, não tem nada a ver com ritual místico, como algumas igrejas às vezes querem até colocar. Isso aqui é uma refeição memorial, Senhor Jesus. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. É uma refeição memorial, até que Ele venha. Então, até que o Senhor volte, nós temos que fazer isso aqui: comer do pão e beber do cálice. Analise-se a ti mesmo e então coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Amém.